Voltei. Voltando. Ai. É, Sim, a gente tá falando sobre acabar com o patriarcado. como Prosseguimos. acabar com o patriarcado? Porque, gente, isso vem de tantos e tantos anos, né? Vem não é de agora que vem isso, é de muito tempo. E antigamente não era debatido sobre. E agora que a gente está tendo essa oportunidade de debater, vamos falar sobre. É um assunto que ninguém gosta de falar, porque é um assunto pesado. Mas é um assunto tão necessário para se falar, né? Para se debater. É. Então, eu acho que a gente não pode continuar omissos, não podemos continuar calados sobre isso. A gente tem que tomar cuidado na educação que a gente está dando para os nossos filhos, apesar de eu ainda não ter filho, mas o que os pais estão dando para os filhos, tanto para os meninos, o que estão ensinando para eles, como estão ensinando para que ele veja uma mulher, como que ele está, né, mostrando para uma criança, para um menino, né, como que ele tem que enxergar uma mulher, né? E também ensinar nossas meninas de que a gente não deve ser submissa, a gente não deve pensar em casamento, a gente não deve pensar, né? Que primeiro pense em estudar, que primeiro pense em se formar na escola, numa faculdade, que você não precisa saber cozinhar para casar, que se você quiser cozinhar, que você abre seu restaurante, né? Seja dona de restaurante, e não que já pode casar, né? Então, são tantas coisas que a gente pode começar a pensar, a mudar, que já vai ajudar na nossa evolução, né? Uhum. E esse pensamento, né, que não também são atos que vai mudar. A gente tem que também tentar evitar e destruir tudo aquilo que envolve isso, né? Como a gente disse, a pedofilia é só uma vertente de um problema que é bem grande, né? Está envolvendo a pornografia, prostituição, né? E a questão de ser totalmente livre, esse pensamento de totalmente livre não é verdade, uma demagogia, né? E entender que tem uma estrutura em cima que comanda tudo isso, né? Entender que isso aí só é uma consequência de um problema bem grande. A gente tem que também ter essa noção, né? E é lógico que também, como você disse, né? A gente construir futuras gerações que tenham essa reflexão e pense nisso. Exatamente. A história feminina está falando que na família do esposo dela, três irmãs foram abusadas na infância, quando a mais velha, com 10 anos na época, ia se matar para sair disso. Tomou coragem para contar para a tia do caramba, ia se matar, né, para ver se conseguisse sair daquele ciclo de violência e É essa questão. É como a gente disse, né? Infelizmente, não dá pra fazer nada. Eu fico rindo, mas é porque eu rio de nervoso, né, gente? Eu sei, eu não tô rindo porque eu tô nervosa. Porque a gente não pode fazer nada. É como, né? Tivesse com as mãos amarradas em relação a isso. Infelizmente, como a gente disse, a gente tem que mudar as estruturas, né? Não vai bastar só a gente tentar criar novas gerações, mas sempre vai ter uma pessoa daquele lado ali que está fazendo a coisa errada, porque não pensa na porcaria do coletivo, não pensa no todo, né? E tá, como você disse, tá muito bom, confortável viver do jeito que está, né? E às vezes a gente tem que sair do confortável porque o confortável não, às vezes não é sempre bom para todo mundo, né? Confortável é muito bom, tem lá uma pessoa, 99% da população vive em uma condição ruim. E aquele 1% da população rica, milionária, vendo no meio bom, podendo se haver uma distribuição de riquezas, né? Todo mundo, né? Se beneficiar, pensar num mundo mais igual, ninguém quer pensar, né? Quer continuar aqueles 99%, né? Vivendo uma vida miserável e aqueles 1% lá vivendo bem bom a custo desses 99%. Né? Esse uhum, tipo de pensamento que a sociedade tem hoje, meio louca. Às vezes de pensar, vamos, né, tirar um pouco dos privilégios da gente, né? Pensar numa maneira que todo mundo pode se beneficiar aqui, né? Mudar essas estruturas. Mas quando a gente fala em mudança de estrutura, é que vem os questionamentos. Ninguém quer ceder os seus privilégios, todo né? mundo quer continuar, né, nos seus privilégios, né? Ninguém quer abrir mão de certas coisas para poder ajudar. Uhum. Então, é muito difícil quando se a gente continuar pensando, sendo egoísta e pensando só na gente mesmo, né? Só o que nos beneficia, é, vai ficar complicado, porque, gente, a gente precisa abrir mão de muitas coisas, abrir mão dos nossos privilégios e começar a agir, porque
Não dá mais pra ficar calado nessa relação. Mulheres estão morrendo, mulheres estão sendo estupradas, meninas de menos de 10 anos estão sendo violentadas em casa. A benefício de quem? De quê? Então a gente tem que começar a pensar não somente em mudar nossos atos, né? Que isso é importante, né? Como eu disse, isso é extremamente importante, a questão da construção de uma sociedade nova, um pensamento diferente, isso é importante. Mas também temos que pensar como é organizada toda a estrutura da nossa sociedade. Será que a estrutura hoje está beneficiando essas crianças e adolescentes? Veja, a gente tem um ECA, que é o ECA. Tanto o povo questiona com esse ECA. Alguém já leu o ECA? Com certeza não. Eu já li. Eu acho ele uma coisa linda. É lindo. Você lê, você fica. Meu Deus, e tem gente que questiona isso. Não tem nada ali que eu diga, me disse que é errado. Não tem. Não leu. Tudo é a coisa mais bonita do mundo. Aquele negócio ali para mim é primoroso. E quando você vai pesquisar mais sobre ele, você vê que é um exemplo. O ECA brasileiro é um exemplo mundialmente. Um exemplo. Você tem noção que a lei brasileira é um exemplo mundial? O ECA é um exemplo mundial. Como é um cuidado de uma criança e de um adolescente. Então, quando chegam a certos políticos, que hoje é presidente da República, e diz que tem que jogar o ECA na latrina, aí a gente vê o problema da sociedade brasileira. O pessoal não leu. O pessoal não consegue entender. Aí o que eles fazem? Eles pegam, escutam algum idiota, tipo o nosso presidente, falando que aquilo é errado e aquilo não presta, e aí vem um tantão de gente que não tem coragem de ler, que tem preguiça de ler, de pesquisar, e concorda com o que ele tá falando. Aí vem um tantão de gente falar que tem que jogar isso no lixo, né? Que isso não é pra nada. Não, mas eu não esqueço, não. Eu não esqueço que ele falou. Ele disse que tem que jogar na latrina. Ele disse, tem que jogar isso na latrina. Tem que jogar ele na latrina. Esse negócio aí tem que ser jogado na latrina. Eu disse, minha gente, leu ECA. Falo, vai beneficiar ele em que se jogar isso? Porque se ele tá mandando fazer isso é porque vai beneficiar ele em muitas coisas, né? Vai beneficiar abusos, abusadores, estupradores, e aí exploradores. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o quê? Investigar ele, porque se ele quer beneficiar esse povo é porque alguma coisa aí tem, né? É o povo que faz trabalho infantil, que ele tanto reclama que diz que é normal. É normal trabalhar, é normal que tipo de trabalho você está falando que é normal. Porque uma coisa é você ajudar com os seus pais quando o seu pai tem uma loja, você ir lá, não, fica aqui, pai. Sim. Tem até uma brincadeira, né? Não vamos concordar que eles não levam nada a sério. Aquilo é uma brincadeira naquele momento, não é uma coisa séria para eles. Eles não estão trabalhando para a subsistência deles, né? Aí você tá pegando isso, você tá colocando aquele povo que faz tijolo, trabalha na roça, capinando. Canavial de cana. Canavial de cana. Aqui, ó. Muito. Da minha cidade também. Que mais tem? Aqui, ó. Bastante. De vez em quando o Ministério Público aqui do Trabalho cai em cima. Aí, aliás, quem acabou com o Ministério Público Federal do Trabalho? Adivinha? A bênção que veio do inferno. E aí, veja, você junta. O cara diz que quer jogar o ECA na latrina. Acaba com o Ministério Público do Trabalho. Diz que criança tem que trabalhar cedo. O que ele quer com isso? Quem está ganhando com isso? Aí você tira. Entendeu? Porque quando tem... Por isso eu falo que pessoas que pensam assim têm que ser investigadas. Porque alguma coisa tem, gente. Não é possível que uma pessoa fale um negócio desse. Porque ele é amigo de grileiro, amigo já a gente está indo para um assunto totalmente diferente, mas é porque é importante para a criança. Então, vamos deixar um pouquinho a cultura do estupro um pouquinho, vamos falar das crianças. Quando você reclama, acaba com o Ministério Público do Trabalho, que multava essas empresas que colocavam essas crianças para trabalhar, que a multa era alta. Tem multa em questão de você colocar um trabalhador em um local não adequado. Isso já é uma multa, que geralmente esses lugares que colocam crianças sempre caem, porque não é adequado. Usam máscaras de proteção, as EPIs, né? Não usam. E colocam crianças. Então as multas em cima disso são altas.
são altíssimas. Então, a benefício de quem ele fez isso? A benefício de quem? Dele, a né? custa de quem? Eu fico revoltada. Não, é surreal. Eu fico sem palavras porque é uma coisa assim tão. Eu acho que o pior ainda é as pessoas que apoiam, sabe? Tipo, cara, a pessoa não tem coragem de fazer uma pesquisa, será? Ou às vezes até sabe, ou às vezes já até pesquisou, mas ainda continua com esse pensamento, sabe? É muita ruindade no coração. Não, porque ele Isso é usa o muito discurso ruim. dele, ele usa o discurso dele em cima do ódio. Aí bota a dizer que criança, são crianças matam, as crianças roubam, né? As crianças, como eu disse, né? O problema não é a criança que está roubando, não, o problema não é a criança que tá matando, não, o problema não é esse. O problema é que a sociedade desaparou aquela criança, entendeu? Deixou ela ao relento. Porque, como eu disse, três, né, de novo. Responsabilidade de quem? Da Do família, Estado, da do família, do Estado, Estado e e da do cidadão. sociedade. Se eles não têm a família, quem deveria estar protegendo pelo segundo? O Estado. A sociedade ajuda já indiretamente nos seus impostos, né? Então, cadê fazer coisas? Cadê as políticas públicas do Estado em relação a essa criança? Real. Então, novamente, o que é preferível? Chegar numa favela, atirar em todo mundo, matar crianças, Crianças a dentro de custa de... casa brincando, igual aconteceu aqui essa semana, né? Entraram na Exatamente. favela atirando e matou uma criança que estava dentro de casa brincando. Exatamente. A custa de quem? Uma guerra que não tem fim? Que guerra é essa que não tem fim? A E custa de... acham Eu que, fico perguntando, tá financiando quem essa guerra? No final das contas, tá financiando quem? Tá mesmo tentando acabar com as drogas, o tráfico? Primeiro você tem que, cara, vamos fazer uma outra live sobre isso. Sobre... vamos, Porque não dá não. Não dá não. Mas você vê ai, como esse assunto é muito complexo e puxa outros assuntos, né? é porque puxa outro, porque tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Não tem como você falar de uma coisa e não E falar da é, outra, porque e é a mesma maldita estrutura. É uma estrutura que quer colocar uma pessoa em patriarcal, cima. E geralmente são homens, né? Que coincidência. Querem colocar uma é, pessoa acima de todos, que dita que é bom, que é certo, que é errado, que é moral e que é imoral, né? Tá ganhando, né? Tem uma estrutura capitalista, né? Que as sociedades patriarcais são capitalistas, né? Geralmente. Então, ficamos nessa, né? É difícil. É complicado. muito complicado. Eu tinha notado aqui uma coisa que é o que fazer, né, quando uma criança tenta denunciar para um adulto que está sofrendo abuso, né? Eu acho importante a gente falar disso. Veja. Que, tipo, o que fazer se a criança diz ter sido abusada? Em primeiro lugar, ouça e não interrompa, né? Tem que saber ouvir. Manter a calma é essencial e tranquilizar a criança, porque ela já está nervosa pelaquela situação e contar aquilo, relembrar aquilo tudo, né? E você também tentar ser aberta a escutar, né? Não levar isso Sim, nunca à brincadeira, porque pode ser que ela até minimizem. Veja, as crianças podem até minimizar o fato de ser abusada, porque geralmente, como fazem, são pessoas que elas amam, então isso cria um meio que como se acho que diz? aquilo é como se fosse Uma, um negócio de eu tô amor, né? Que o pai sofrendo, faz isso porque me ama. tá sofrendo com aquele ato, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa pessoa, entendeu? Então você tenta escutar, assim, não leve muito. Você pensa assim, nossa, ela tá falando com tanta naturalidade. Não faz isso, não pense como se fosse uma brincadeira, não. Escute, que é Escute. sério. E tá que leve a sério, né? Jamais duvide da criança, né? Use linguagens mais simples. A criança pode omitir informações por não entender, né, o que a pessoa está falando. Então tem que sempre fazer aquela linguagem que ela entenda, né? Se for Geralmente para você tem que dizer assim, ele tocou aonde? é, Como foi? Me mostre onde ele tocou em você. usar palavras que Ele tipo, uma criança não sabe o que é uma vagina, não conhece a é, pepeca como uma vagina, então tipo, mostre, aponte onde ele tocou. Ele fez o quê? Me mostre como ele fez.
Eu acho que essa questão também do que dizer como ele mostrar como uma pessoa fez também facilita. É. E também não pressionar, né? Saber fazer as É. perguntas, mas também não ficar pressionando. Nunca, jamais, né? Eu acredito que eu vou ter que falar isso, mas, gente, nunca, jamais culpe a vítima. Reforce sempre que ela não teve culpa. É surreal a gente ter que falar isso, né? Mas, gente, não culpem, Mas por é favor, como sempre vai ser culpa da pessoa, né? Nunca do que né? quem fez, né? Infelizmente. Pois é. Tá aqui também. Eu Não acho que também dizer os pergunte canais de denúncia, detalhes. né? Sim, Canais vamos. de Eu não tenho denúncia. que ver. Então, Nunca pergunte detalhes e nem force a ficar repetindo muitas vezes, né? Porque que pode. geralmente que tem que fazer isso você, quando você chama, por exemplo, o conselho tutelar, a polícia, eles vão ter todo um aparato Todo um psicológico amparo. para fazer as devidas perguntas, porque você, eu e você, como a gente não somos profissionais dessa área. Tem gente especializada exatamente para fazer, Especializada. para ver exatamente como foi tudinho. Então, o que a gente pode fazer é escutar, acreditar e denunciar. E denunciar. E também que mantenha a vítima sempre segura, que também cabe quando você vai fazer a denúncia, né? Porque às vezes a vítima está sofrendo os abusos dentro de casa. Então, como é que aquela vítima vai voltar para casa sendo que o abusador está lá, né? Então, Uhum. precisa de segurança. E o denuncie, que é 180, né? Que é o número de denúncia. Em algumas cidades Sim, tem, se não me engano, tem a delegacia, né? De que faz de forma criança, apropriada para isso, de de criança e infância, adolescente. a infância. É, Que geralmente você liga para o conselho tutelar, geralmente é o primeiro passo. Quando não tem, é melhor chame logo o conselho. Ah, o conselho não atendeu. Ministério Público. Ministério Público, na verdade, é o último. Quando nenhum atender, tipo, nem o conselho tutelar, você liga para o Ministério Público. Geralmente tem gente de plantão lá para atender. E como o Ministério Público ele tem esse dever também de proteger a população, tudo, então a responsabilidade dele também é cuidar das crianças. Então, primeiro você liga para o Conselho Tutelar, aí depois você liga para a delegacia, que é o 90, né? Ah, não atendeu o 90. Liga o quê? Liga 100, que é de direitos humanos, e eles também têm um setor só para voltado também para criança e adolescente. Se também não ligar, você liga também pro da mulher, se for voltada para meninas, que também isso tem a questão também do direito da delegacia da mulher. Não é só voltada para mulher, adolescentes, meninas também. Então, né, quando for meninas. Se nenhum desses atender, você liga para o Ministério Público, para sua cidade, né? Que cada estado tem um Ministério Público, só achar o número e ligar. Dizer que nenhuma daqueles números atenderam e dizer que está precisando de ajuda. eu também anotei aqui que o que pode. Os sinais, né, de alerta também, que a gente pode estar sempre ligado nos sinais de alerta. Que é. Tá me ouvindo? Essa imagem tá meio travada. Ah, não, tô escutando. Tá É porque travada? não é que tá travada, tá meio com um chuvisquinho. Ah, voltou. Os Essa é a sinais de internet. alerta, né? Que pode identificar abuso é mudança de comportamento, alteração no humor, né? Que talvez uma extroversão ou vergonha excessiva, medo ou pânico, né? É a proximidade excessiva, porque o abusador manipula a criança que não percebe que está sendo vítima de abuso, que é aquilo, né? Às vezes está sendo por pai, por tio e tal, e a criança fica muito próximo daquilo, porque acha, não consegue perceber, identificar o que é um carinho de um pai, de um tio e tal, e o que é o abuso, né? Comportamentos infantis repentinos, que já foram, que já, às vezes aquela criança já deixou de ter aquele certo comportamento bem infantil, mas volta a ter aquele comportamento infantil. Isso também é um sinal Uhum. de que pode estar acontecendo coisa de errado. Silêncio predominante, mudanças de hábitos, sono, falta de concentração, comportamentos sexuais, né, brincadeiras ou desenhos, né, traumatismos físicos, enfermidades psicomáticas, problemas de saúde, dor de cabeça, erupção na pele, vômitos, emocional e queda no rendimento escolar. Então, tudo isso são coisas que você pode prestar atenção, né? Vê como prejudicam a criança.
tudo, né? Envolve tudo, E, né? e eu acho que assim, que os pais, né? Os pais têm que ter, se na escola não está tendo, principalmente agora que está tendo muito questionamento com a questão de educação sexual, então cabe aos pais fazerem esse tipo de educação, né? Explicar que o seu corpo, só quem pode tocar no seu corpo é a gente, né? Nós somos a sua mãe. Não mostrar seu corpo para ninguém, né? Só seu pai e sua mãe, Mas né? eu vou te fazer uma pergunta. Tá, na escola o pessoal não quer que dê educação sexual. Mas e a criança que é abusada dentro de casa por pais? Aí a questão é complicado, mas é isso que eu ia falar no final do que eu ia falar agora. Mas é mesmo explicando isso para a criança, tem os pais que abusam, né? Aí é que eu volto, que é sempre importante, que educação sexual deveria ser uma coisa eletiva no colégio. Assim, pelo menos assim, não que tenha toda semana, né? Mas assim, uma vez por mês, tinha que o colégio ter um cuidado em relação a isso, né? E Sim, dependendo do ano, tipo, por exemplo, começou esse ano ter esse tipo de educação, um pouco mais para falar mais assuntos mais aprofundados, se criar debate, esse tipo de coisa. Mas não, hoje principalmente tá difícil você querer aplicar isso nas escolas. sim. E aí você cria É um difícil ciclo aplicar tanta de coisa na abuso. escola, Na verdade é complicado, né? principalmente agora. Principalmente agora. É. Faltou a gente falar alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que a gente falou tudo. A gente concluiu tudo, né? É. É, Falamos é, tudo. Tudo, tudo, é tudo. um assunto assim que, igual eu já falei, né? As pessoas não gostam de debater, mas é tão importante, né? A gente falar sobre, né? E lembrar. Tem muita gente que tá lembrando disso só no mês de laranja. Aí troca fotinha pra laranja, né? Nossa, eu sou super empoderada porque eu tô falando desse mês de laranja e tal. Aí passou o mês de laranja, esquece. Não lembra mais que tem, É, né? né? A pedofilia, né? Não lembra mais que tem o abuso infantil, né? Esqueceu. Então, Aí que vê esse aquela mês prima, laranja. Pode falar. tipo, você vê aquela prima que engravidou cedo e você achou super normal. Diz, nossa, você engravidou cedo, com 14 anos. E ao invés de dizer, nossa, eu vou aqui ligar agora para denunciar isso, que eu acho isso muito errado. Não, não tem, é Exato, diferente. Vamos deixar de exato. normalizar as coisas. Não vamos deixar normalizar. E homens, mesmo uma menor de idade, dizendo que quer ficar com você, não fique, né? Porque é uma criança, né? Porque tem muita gente também, tem muitos homens aí que fala assim, ah, mas ela quis, né? Não sei o quê. Mas se você daria, então, se uma criança pede pra você uma faca, você vai dar uma faca pra criança? Mesmo ela querendo? Não vai dar, né? Então, por que, né? Vamos pensar aí, porque não adianta colocar a culpa na vítima. A vítima não é culpada. A E culpa é como de eu. quem tem a consciência de que está fazendo e o que está fazendo. Exato. E como é que eu disse, né? Que crianças e adolescentes não têm psicológico para namorar. Eles estão brincando de namorar, não estão namorando, entendeu? Que tomamos essa consciência da vida. Levamos isso como filosofia de vida. Crianças não namoram, adolescentes não namoram. Eles brincam de namorar, porque eles não levam a sério. Porque namorar tem responsabilidades, tem envolvimento, entrega emocional, Sim, psicológica. Então, crianças e adolescentes não fazem isso porque não tem psicológico nem emocional para tanto. Então, eles não namoram, eles brincam de namorar. exato. Pode me chamar de moralista. Pode me chamar também nessa parte. Pode me chamar, porque eu acho que é só ter É, o bom senso, né, gente? Porque vamos parar de sexualizar nossas crianças, né? De achar que é normal, de olhar para uma menina de 14 anos e achar que ela já está pronta para alguma coisa, enquanto você olha para um menino de 14 anos e acha que ele não está pronto para nada, né? Ambos não estão prontos para nada, né? E vamos ter essa uhum, conscientização de que a menina não amadurece mais rápido, gente. A menina, ela não amadurece mais rápido, tá? Isso é invenção do patriarcado, uhum. tá? Para continuar deixando as meninas submissas, né? Deixando elas ali à beira né? Lá embaixo de tudo. Não.
Eu me lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar. É que tem muitas pessoas teens, aqueles famosos teens, que eles são hipersexualizados. Então, assim, os pais e os pais e responsáveis daquela criança têm que tomar um certo cuidado em relação a isso. Porque eles vão pegar aqueles pessoas teens como modelo. Vão ser modelos para eles, né? Não é verdade? Não se tornam ídolos, né? Você não usa aquilo Sim, como exemplo? E, tipo, hoje, a nossa sociedade, além desses padrões de belezas, assim, muito infantilizados, ver como criança como infantil, como a gente disse, a questão da pedofilia, mas também a sociedade está levando como padrão de beleza a pornografia. Veja bem. Então, é bonito, tipo, uma pessoa teen usar, vai fazer um show usando roupas super coladas, com a bunda aparecendo. Melody aí, por exemplo, aí, ó. Melody. sim, Roupas super coladas, super sensuais, né? Também tem a questão da questão do padrão de beleza, a questão de peito. Não, porque aquela tem um peito tal, tem a bunda tal. Nossa, eu olho pra mim, eu não tenho isso que essa menina tem, que ter a mesma idade que eu. Tá entendendo? Então isso acaba também você olhando para sua autoimagem, você se questionando. Aí a gente já sabe, né, o que acontece, né? Distúrbio alimentar, uhum, questão de imagem também, né? Como a gente diz, uhum, padrão de beleza, a naturalidade deveria ser padrão. Não um padrão ser o padrão, né? exato. Mas isso é uma coisa que a gente esqueceu de falar, que acho que deveria também os pais tomarem cuidado com o que os filhos estão consumindo de pop, né? De popular, né? Que os jovens as crianças e adolescentes só consomem aquilo que é pop. E ver isso, né? Dizer, ó, nossa, isso aí não é normal, né? Isso não é o padrão. Você tá assim, normalidade, ser normal, deveria ser o padrão. Exatamente. Até, gente, para começar que cada um tem um biotipo, né? Então, tipo assim, se você coloca no padrão, esse padrão de um certo biotipo, as outras meninas que não têm esse biotipo, tanto que não vai sofrer para poder chegar naquele biotipo. Vai tomar Uhum. remédio, vai ficar anorexia, não vai comer nada, vai passar fome, vai. Então é tanta coisa. Vai querer fazer plástica muito nova, igual eu vejo meninas tão novas colocando silicone, tipo. Gente, o corpo ainda tem informação, o pessoal tá botando. Então, tipo assim, toda essa cultura desse padrão de beleza que tem que ser, né? Então, é tão preocupante isso. E a gente tem que conversar isso e tentar mudar esse padrão de beleza para que as nossas crianças não sofram tanto, né? Igual andam sofrendo, né? As nossas adolescentes, né? Chega na adolescência e vê um ídolo pop, né, lá, e não tem aquele corpo ou aquele rosto, e aí querem ter de qualquer jeito, serem daquele jeito. Então, tantas causas, né? Quem já não foi adolescente e olhou pro espelho e não se sentiu bonita? Duvido. 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 É, É... E aí, gente, tem pergunta? A hora é agora. a hora é agora, porque a gente já conseguiu. Gente, é incrível como o assunto sempre puxa o outro, né? Porque para você ver o tanto tudo tá ligado, né? Tudo tem essa Tá. ligação e tudo tem um Mas causador mas, do problema. e o casador é sempre a mesma pessoa, né? Sempre mesmo, Patriarcado. sempre. A gente poderia acabar a live, como eu sempre digo, né? A gente tem que acabar a live sempre assim, nossa. E resumindo tudo, a culpa é do patriarcado. Até a próxima live. É isso. A história feminina, que provavelmente deve ser a Carol, eu acho. Barbie humana, bonecos humanos. Sim, nossa, sim. Nossa, como a gente esqueceu disso? Ah, real. Real, minha gente, eles. Como a gente esquece. É a mesma ideia como a gente tá falando Do do, anime. do anime, exatamente. Que eles. E também a questão do você colocar um boneco humano é uma coisa também que tem outra vertente. Vamos, né, na questão também da pedofilia, mas vamos para outra vertente. É a questão de você enxergar a mulher só como uma reprodutora, né? Ela tem que estar parada lá, com as perninhas abertas, igual uma boneca, só para aceitar o homem.
entendeu? Então, essa criação desses bonecos é exatamente para isso. É como o homem vê a mulher. Uma boneca tem que aceitar sexo. Não é doentio? Muito É doentio. super doentio isso. A história do feminino É, falou que é falta de consciência de é, classe, como a Ju falou hoje. Sem essa consciência, esses problemas não serão resolvidos exatamente. É toda uma estrutura por trás. Temos que ter consciência dessas estruturas, porque se a gente já vê o problema, por exemplo, a gente vê o problema da pedofilia e não enxerga a estrutura que está por trás dela, a gente nunca vai resolver nada. A exato. história do feminino falou que o povo acha que direitos humanos não servem para nada. E, gente, os direitos humanos, eu acho que a gente deveria fazer uma live sobre direitos humanos. Fazer uma live sobre isso. Porque, gente, se você conhecer a história dos direitos humanos, você vai entender para que serve direitos humanos. Porque exatamente direitos humanos foi criado porque não existia direitos humanos. É onde eu te Entendeu? falo, cara. Quando você pergunta, será que o pessoal leu? Não leu, com certeza não leu, porque não é possível que a pessoa lê tudo aquilo e discorda do que tá ali. É, exatamente. Porque se você ver a história, existe uma coisa chamada Holocausto. Naquela época não existia direitos humanos. Aí pega esse holocausto, o que acontecia? Pegavam judeus, gays, né? Pessoas que, né, era contra o governo, jogavam num negócio de gás, na câmara de gás, matava todo mundo. Não tinha respeito com o humano. Via os seres humanos como coisas, né? Aí criou-se uma ideia, assim, depois assim, que acabou a Segunda Guerra Mundial, eu pensei assim, eu acho que a gente deve fazer uma lei aqui que seja o básico, né? Tem o mínimo que uma sociedade tem que pensar quando se pensa em seres humanos. É o mínimo que toda sociedade deveria ter, né? Que é olhar o outro como não como uma coisa, assim como uma pessoa, né? E, daí, a partir disso aí já fizeram outras leis, né? A questão de ver a mulher também como seres humanos, também tendo direitos humanos, né? A Ver questão do o respeito do negro trabalho. como um ser humano, porque antigamente, na época da escravatura lá, das coisas, não viam o negro, não conhecia a pessoa negra como humano. Não. Era uma É porque pessoa o sem povo. alma, sem não sei o quê, sem isso, sem aquilo. Então, É porque quando você. Hoje a pauta do direitos humanos ele está muito pautada a questão da pessoa que é criminalizada, né? E está cumprindo pena. Mas isso aí é só um pedacinho de uma coisa bem grande, entendeu? Então, como eu disse, às vezes eles ofuscam uma coisa, botando uma cortininha assim de fumaça que na verdade não é o todo. o negócio Na é desse verdade, tamanho. Aí eles é. pegam uma vírgula. E usa. Tipo, se você está tendo uma condição de trabalho, se você está trabalhando, tá ganhando seu dinheirinho direitinho, não tem um horáriozinho fixo de trabalho, se não passar mais não vai ter que pagar hora extra, oi, prazer, isso é direitos humanos. Entendeu? Prazer, Se isso é você direitos tem, humanos. se você tem você precisa ter uma saúde, né? Uma saúde boa, você precisa ser atendido, né? E muito bem atendido, ser tratado, é tudo também dos direitos humanos. Prazer, direitos humanos, sou eu. Prazer. É esse tipo de coisa que o povo não tem noção. É porque virou uma coisa normal. Graças a Deus virou uma coisa normal. Mas antigamente não era normal. O povo trabalhava exaustivamente, até cair, tipo, crianças de 10, 11 anos de idade trabalhando em trabalhos praticamente escravos, entendeu? Então, direitos humanos veio exatamente para parar essas pessoas que não eram protegidas, né? E fazer uma coisa que, assim, que o mundo todo, amparado sobre esse direito, né? Eu gosto de falar direito. Amparado desse direito, vivesse bem, um mínimo de dignidade. A questão de presídios é outra história. É só uma pontinha do iceberg. É a Carol Vamos falando que ver. minha bisavó foi caçada a laço como um bicho para ser civilizado, né? Que é a coisa do indígena, né? Uhum. A minha bisa também tem essa história na família, de que minha bisa também foi assim. E quando eu fiz a live com a Alice, a Tachó, que é uma indígena, a gente falou sobre isso, né? O quanto que as pessoas normalizavam isso. Muita gente conta essas histórias. Caraca, minha avó foi pega no laço, conta como se fosse uma coisa boa. E, gente, como assim? Entendeu? É uma coisa muito ruim, porque a pessoa foi tirada da sua família, foi tratada como um bicho, e nem bicho merece ser tratado assim, foi estuprada, foi.
teve todos os seus direitos ali humanos, né, retirados. Então, tipo assim, não é uma coisa para contar como Você se fosse uma saiu da coisa sua muito cultura, da sua tirou da sua cultura, religião. Você é tirou seu quem? contato com a família. Então, tipo assim, olha como isso é pesado. E muita gente conta essa história como se fosse que massa. E não é, gente. Nossa, terrível. Então é isso, o povo questiona direitos humanos, mas vamos ler o que é direitos humanos. Como você diz, o povo está faltando ler. Vamos ler. Tá Na verdade, faltando eu acho que deveria. Tem muitas pessoas que militam dentro do direito que dizem, que apoiam, que pelo menos no ensino médio sejam, assim, eles aprendam pelo menos a Constituição Federal. Que tem muita coisa do direito humano lá. Gente, outra coisa sim. que é muito questionada nesse Brasil é a Constituição Federal. Alguém já leu a Constituição Federal do Brasil? Coisa Amigo, mas não maravilhosa era nem o também. direito humano que eu acho que vai ler a Constituição. Mas tem muita coisa da Constituição, que está na Constituição, que tem nos direitos humanos. Sim, Como diz, né, a Constituição Federal do Brasil é uma Constituição cidadã. Então, respeita muito o humano. Então, se você, pelo menos um mínimo, você aprender isso, inclusive, deveriam mais ler isso do que a Bíblia. Deveriam mais ler os direitos humanos do que o Antigo Testamento, por exemplo. Ia ser mais legalzinho. ou leu mais um. Se quem gosta da Bíblia, leu mais um novo e esqueça o velho. Exato, preste É mais velho atenção por no algum motivo. Evangelho. É velho Porque por se algum você pegar os motivo. direitos humanos e pegar o Evangelho, você vai ver que ali casa, né? Vamos É dizer amar o assim. próximo, como a si Exato, mesmo, né? exato, A pregar o amor. Se todo mundo se amasse, não teria nenhum problema. exato. Então, é isso. Eu acho que é isso. Vamos acabar com o patriarcado, fora Bora. Bolsonaro, e é isso. Nem o presidente leu, meninas. Nem Eu ele. acho que ele não Ele leu, nem lê. não. Acho que E nem olha sabia, que, eu acho. e olha que todo deputado recebe uma cópia da Constituição no primeiro dia de mandato. Eu acho que E ele o bicho queimou. não Ou limpou leu. a bunda. Mas você sabia que você mandar uma mensagem para qualquer deputado e senador, você ganha uma Constituição Federal de graça? Eles É? enviam. Você pode pedir para qualquer senador É, da sua cidade. Vou dar uma dica aqui para vocês. Qualquer senador, você, ou senador, ou deputado, você manda uma mensagem para ele, eles mandam um código. Constituição Federal, Código Civil, Código Penal e Código Eleitoral. Eles têm. É a próprio Senado que imprime, eles fazem vários. Eles têm livros lá guardados para distribuir. É só pedir. É de é só graça. pedir. Eles enviam de bom grado. Eu já pedi 2 vezes, recebi. Vou pedir, vou pedir, vou pedir. Pede, diga assim, e pode pedir mais de um, viu? Você diz, olha, tenho minha prima ou minha irmã, eles dão mais de um. Por exemplo, eu tinha um professor que pediu para a sala toda, ele recebeu 40 Constituições Federais. Quem deu, acho Show. que foi. Quem foi, meu Deus? Humberto Costa, que ele é senador aqui de Pernambuco. Até hoje é senador, pelo PT. Aí você fala com o senador da sua cidade, né? Do seu estado. Porque geralmente é que eles enviam pro seu estado, né? Uhum. Então você procura saber, aí você envia. E eles geralmente entregam. Aí faz aquela, né, felicidade. Votei em você, queria um código penal, não sei o quê. Aí ele vai e envia. Show. Show, show. Aí não tem Show, desculpa show. para dizer que eu não estou lendo a Constituição Federal. Não tem desculpa. Não tem desculpa, porque como receber tem como, né? Ali, pra ler. Tem. Tem. Ah. Então tá, né, gente? Eu acho Então que é tá, isso, gente. né? Então eu acho que é isso. Então, boa noite, um beijo, bom resto de semana, bom final de semana, e a gente vai marcar outra live para falar mais sobre outros assuntos. Um beijão, gente. Até a Gente, próxima. obrigada para quem ficou aí vendo a gente. Beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite.